Olá, voltando aqui, sempre falo isso, né? Para falar mais um pouquinho sobre o Evangelho e é mais um pouco do capítulo 5. Eu sempre falo sobre qual capítulo eu estou falando, porque as pessoas podem querer dar uma olhada, querer consultar, querer ver também, e isso é muito bom. Então eu falo sobre isso. É claro que eu falo o que está escrito lá e trago para o momento presente para dar os exemplos, né, que nós sempre costumamos fazer. E hoje eu vou falar, eu sempre falo no véu do esquecimento, falo que ele não é tão espesso assim e tal, mas eu não falo exatamente sobre ele, né, o porquê. E hoje eu vou falar um pouco sobre isso. O capítulo 5 tem um bom trecho que fala sobre isso. Então hoje nós vamos conversar sobre isso um pouquinho. Esse véu do esquecimento que eu falo para vocês, ele não é tão espesso assim, né? Tem pessoas que depende das pessoas serem mais atentas, né? Tem pessoas que diz que não lembra de nada, não sabe nada. Mas vocês já perceberam que às vezes a gente vai num determinado lugar e a gente já viu aquele lugar? Fala, eu já vi, eu já passei por aqui, mas você nunca foi lá nessa encarnação. Na anterior você pode ter ido. Porque nós podemos renascer, inclusive na mesma cidade, no mesmo bairro, na mesma família, né? E o que acontece? Por que existe o véu do esquecimento? Para que a gente sofra menos. Eu mesmo falo assim, eu gostaria de saber tudo que eu fiz na encarnação passada, na anterior, em algumas encarnações. É claro que eu sei alguma coisa, e é claro que todo mundo sabe. Só a gente não se dá conta somente. Mas isso, apesar da gente falar que gostaria de saber, isso é uma benesse que Deus nos dá, né? Por quê? Vocês imaginem se vocês soubessem que o seu filho, que no caso da mulher ela engravidou, ficou 9 meses lá, e o seu filho foi alguém que matou ela, foi alguém que estuprou, foi alguém que fez uma coisa muito ruim com ela, foi alguém que matou os pais dela. Vocês imaginem como seria isso? E se um filho soubesse de antemão que ele nasceu, ele já sabe, essa daí foi que me matou, essa me abortou. Aí olha para a cara do pai e fala, nossa, esse foi um bandido que me matou lá na outra encarnação. Esse daí foi um cara que me espancou. Esse daí, ele, sabe, N coisas, né? N motivos. Imagine como seria essa convivência. Porque quando eu já falei várias vezes, nós vamos lá, quando nós estamos prontos para o perdão, a gente aceita participar da mesma família, né? Às vezes somos irmãos, às vezes fomos comparsas lá e nascemos como irmãos ali para resolver os nossos problemas. E às vezes, assim, há muitos casos de mãe e filhos que foram inimigos mesmo. E por que a mulher aceita receber esse filho? Nesse caso, tá, gente? São casos e casos. Cada caso é um, eu sempre falo isso, né? Por que ela aceita receber? Porque imagina uma mulher, ela ficou grávida ali 9 meses, aí ela recebeu esse filho, amamentou. Olha o amor que ela sente por esse filho. Porque todo mundo não, né? As pessoas costumam dizer, o amor de mãe só se compara ao amor de Deus. Ele é o amor mais parecido com o amor de Deus que existe, né? Que é aquele que a mãe não espera assim coisas do filho. Ela não ama o filho para receber uma devolutiva. É claro que quando a gente educa os filhos, a gente quer que eles estejam no caminho reto, mais para o bem deles. E eu disse, acho que foi no vídeo passado, que tudo que a gente faz respinga nas famílias, né? E isso é muito ruim.
Mas uma mãe, ela é capaz de qualquer coisa pelo filho. Vocês já viram as filas nas penitenciárias? Quem são as pessoas que estão visitando? Né? A mãe, o pai, assim, muitos pais, é claro, também abrem mão de muitas coisas por causa... Desculpa, gente. Eu tô com o ventilador direto em mim. Abre mão de muitas coisas por causa do filho. E a gente sempre perdoa o filho, sempre. E o Espiritismo é uma forma que a gente tem de agir, né? É um estilo de vida o Espiritismo. E a gente tem como base o perdão, né? O amor e o perdão. E o que a gente não perdoa no filho? A gente perdoa tudo. A gente pode ficar magoada, pode ficar chateada, mas a gente sempre perdoa. As mães que vão ouvir essa mensagem de hoje, né, vai concordar comigo. A mãe perdoa tudo. O pai também perdoa, né? O pai às vezes precisa ser mais durão lá, né? Por causa daquilo que eu já falei sobre as responsabilidades paternas e maternas. Às vezes o pai quer ser um pouco mais durão, uma coisa assim, né? Não é tão, né, como a mãe, porém ele perdoa também. Depois que ele viu o filho, ele criou o filho, ele também perdoa. E coisas que a gente jamais perdoaria numa outra pessoa, no filho do vizinho, no parente distante, naquela pessoa que a gente vê a notícia pelas redes sociais, a gente não perdoaria de modo algum, mas se fosse o filho da gente, a gente perdoaria. Então, por isso que a gente usa isso para aplicar o perdão. Aí, às vezes as pessoas falam assim, por que os espíritas são mais assim, são mais moles, uma coisa assim. É que a gente se coloca no lugar, a gente vai aprendendo com o tempo, se colocar mais no lugar do outro. Claro que muitas pessoas fazem isso normalmente, mas a gente se coloca mais no lugar do outro, de um modo geral, né, gente? E a gente coloca assim, e se aquela pessoa fosse meu filho, eu perdoaria? Sim, a gente perdoaria. E então é por isso que existe esse véu do esquecimento, porque ele protege a gente. E quando a gente voltar para lá, quando terminar essa encarnação e a gente voltar, a gente vai se lembrar de tudo que aconteceu, porque é como quando a gente dorme. Acontece um monte de coisa hoje, nós temos uma memória gigante aqui no cérebro, né? Muito maior do que de um computador de primeira geração aí. E a gente tem toda essa memória dessa vida e a gente dorme, deita e dorme. A gente lembra, no dia seguinte a gente acorda e lembra de tudo que aconteceu nessa encarnação. E, claro, gente, eu não estou falando aqui de amnésia, né? Tem gente que tem amnésia por algum acidente de percurso, aí tem amnésia, aí não vai se lembrar. Porém, de um modo geral, né, 99,99% das pessoas sempre lembra do que aconteceu no dia anterior, sempre tem uma bagagem. Ela lembra do aprendizado dela, do estudo, tudo, não é porque ela dormiu que ela vai esquecer. E a nossa encarnação aqui é comparada a isso, a uma noite de sono, apenas isso. Que a gente, aí quando nós chegarmos lá, todos nós vamos, quando nós chegarmos, todos nós vamos entender os porquês de cada coisa. É a forma que a gente nasce. Podemos usar de qualquer jeito. A pessoa de um jeito hoje, até fisicamente, viu, gente? Até cor. São escolhidas a dedo pelo que a gente precisa passar. E pelo que as mudanças que nós precisamos ter. E eu sempre brinco que quando eu chegar lá do outro lado, que eu vou falar, não quero saber o que eu fiz, não, que boa coisa, eu já sei que eu não fui, porque se eu fiquei tantos anos na Terra, na última encarnação, é porque boa coisa eu já não fui, né? Então eu sempre brinco com isso. Então, esse véu do esquecimento,
que acontece quando a gente dorme e às vezes sonha com coisas? Sonha assim, que fala assim: ah, era minha mãe, mas não é, mas era diferente. Era meu pai, mas era diferente. Era meu amigo fulano, mas era outra pessoa. E ela tem, por quê? Porque ela vivencia e ela se lembra naquele momento que ela larga o nosso corpo pesado aqui, ela se lembra de coisas de outra encarnação. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sei algumas coisas de outras encarnações minhas. E eu posso garantir para vocês que assim, eu não fui uma pessoa assim, assim de matar, de roubar, de fazer essas coisas aí. Se eu fui alguma encarnação, eu tô sendo poupada disso. Eu não tô sabendo se eu matei alguém e tal. Mas eu vejo, já vi muitas coisas de outras encarnações minhas, né? E são coisas das quais eu não me orgulho nem um pouco, tá bom? Então, e todos nós somos iguais, né? E, bom, vou parar por aqui, senão eu vou me estendendo nesse assunto aqui, se for falar tudo. E daqui a pouco tá 1 hora, 2 horas aí de vídeo, que não é o intuito. Então, um abraço a todos e até o próximo vídeo.